Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que
Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando. Quero compartilhar com vocês hoje uma história muito louca. É, uma história de Jesus encontrando um louco, amando esse louco, libertando esse louco e mostrando a esse louco um propósito. E vamos lá, gente, está em Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20. Fala o seguinte, eu vou ler com vocês esse texto. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros. Nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes. Mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali, num monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhe permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas da cidade e nos campos. E muitos foram ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em pleno juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. E ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Essa história, ela é fantástica. Esse homem, ele era endemoniado. Ele morava no cemitério. Cemitério na época era lugar para os impuros. Ele não se relacionava com as pessoas, mas ele também tinha uma força sobrenatural. Muitos o prenderam várias vezes, com correntes, com cordas, mas ele arrebentava. Ele tinha uma força incrível. Ele não dormia, dia e noite ele saía gritando pelas montanhas e pelos sepulcros. Ele se cortava com pedras, se mutilava. Olha a ideia do diabo. Mutilação é a ideia do diabo. Ele se cortava, se mutilava, tá? Ele tinha uma legião de demônios. O que é uma legião de demônios? São 6.000 demônios. Existia na vida daquele homem 6.000 demônios. Essa história você encontra em Mateus, você encontra em Marcos, que acabamos de ler, e você encontra em Lucas. Mateus fala que esse homem atacava outras pessoas, que ele era um perigo para a sociedade. Lucas fala que ele andava nu. Então imagine um homem nu atacando as pessoas.
Então, que esse homem nos dias de hoje seria considerado um psicopata, por ter essas atitudes, por ser violento pela forma que ele andava, pela forma que ele agia. Mas esse louco se transformou num grande evangelista. Essa palavra que a gente leu ali no final, que Decápolis significava 10 cidades próximas. Ele evangelizou 10 cidades, tá? A Bíblia conta que esse homem, ele vem correndo ao encontro de Jesus. Os demônios, o diabo, Satanás, sempre tentam agir, eles agem de várias formas. Muitas vezes eles querem provar que não existe. O diabo quer provar que não existe para poder influenciar mais pessoas. Outras vezes ele quer provar que ele é poderoso. Mas aqui, exatamente nessa história, o que acontece é que eles se prostram diante de Jesus e reconhecem quem é Jesus. Então aqui, os demônios, o diabo, ele entendeu que Jesus realmente tinha poder e força, e que ele se ajoelha, ele se prostra diante de Jesus e reconhece que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Até esse momento, os discípulos e a multidão que sempre estavam com Jesus não sabiam direito quem era Jesus. Jesus falava palavras lindas, Jesus curava pessoas, mas eles não tinham entendimento de que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Mas o diabo sabia, assim como o diabo sabe hoje que nós somos discípulos de Jesus. Muitas vezes nós mesmos não temos noção da grandeza e do poder de Deus, mas o diabo sabe. O diabo sabe que nós somos discípulos de um Deus grande e poderoso. Se nós tivéssemos noção do poder de Deus, do poder de Jesus, nós não sentiríamos tanto medo. Por exemplo, no tempo que nós estamos vivendo hoje, o medo tem tocado as nossas vidas. Muitas vezes o medo vem. E esse medo vem e nós deixamos ele vir na nossa vida porque nós não temos noção do poder de Deus. Nós não temos o conhecimento suficiente da grandeza de Deus. E eu digo e não canso de repetir que eu creio que esse é tempo de crescermos no conhecimento de Deus, crescermos no conhecimento de quem é Deus, do poder dele e se sentirmos filhos amados e protegidos. Mas voltando para a história aqui, ninguém podia dominar aquele homem. Muitos tentaram, mas ninguém conseguia dominar aquele homem. Mas chegou até aquele homem, aquele que tinha domínio sobre todas as coisas. Jesus chegou até aquele homem, né? E quando Jesus chega até aquele homem, Jesus chegou e amou aquele homem, sentiu compaixão daquele homem. Gente, se esse homem vivesse em nossos dias, quem sabe a gente fugisse, a gente encontrasse ele, se escondesse, né? Mas Jesus amou aquele homem. Jesus amou aquele homem de uma forma muito especial. E aquele homem reconhece quem é Jesus, está lá no versículo 7, Filho do Deus Altíssimo. Gente, olha que tremendo, olha que tremendo. Aquele homem, mesmo endemoniado, né, ele chega para Jesus e se prostra. Os demônios ali adoram, reconhecem quem é Jesus. É muito louco, né? É uma história muito louca. O mundo espiritual, ele respeita fronteiras. Quando Jesus pergunta quem eles são, e eles dizem que são uma legião, e eles sabem que estão sujeitos agora ao poder de Jesus, e que Jesus tinha poder para tirar eles dali, e não adiantava eles pedirem para entrar em outras pessoas. Jesus dá liberdade, dá condições para eles entrar, porque Jesus não deixaria jamais eles entrar em outras pessoas. Mas eles se aproveitam de alguns porcos que estavam próximos. Aquela região, a parte econômica daquela região crescia através da criação de porcos, da venda de porcos. Então era o forte da economia daquela região eram os porcos. Mesmo sendo judeus e os judeus não comendo carne de porco, eles ganhavam dinheiro. A lei dizia que eles não podiam
se alimentar dos porcos, mas eles ganhavam dinheiro justamente com a quebra da lei na vida de outras pessoas. Mas o que eu quero dizer aqui é que os demônios, eles não queriam sair daquela região. Os demônios, eles respeitam fronteiras. Os demônios, eles agem em lugares. Por exemplo, os demônios que agem aqui em Rio Branco do Sul é diferente dos demônios que agem em São Paulo. Os demônios que agem no Brasil são diferentes dos demônios que agem na China. Existe, né, uma liberação para alguns demônios agir em cada região. E eles, né, sabem que fora daquela região eles não têm condições de fazer nada. E aqui esses demônios, eles não queriam sair daquela região. E eles sabiam que eles não poderiam entrar naquelas pessoas no momento, entrar em outras pessoas naquele momento. Eles pedem para entrar nos porcos. E eles entram nos porcos e aqueles porcos se lançam das montanhas para o mar, se jogam e se afogam. Eram muitos porcos, 2.000 porcos. Acabou, morreram os porcos. O que acontece? Aquele homem realmente é liberto, né? E conta que as pessoas se assustaram muito com o que aconteceu, foram chamar outras pessoas e todos vieram ao encontro para ver o que estava acontecendo. Quando eles viram o homem liberto, vestido, ali fala na Bíblia, porque ele andava nu, vestido, eles se assustam e eles pedem para Jesus sair daquela região. Por quê? Será que eles não queriam que o gadareno fosse liberto? Não queriam que aquele homem fosse liberto? Gente, dá a entender aqui nessa história que eles não estavam nem aí com o homem, com a mudança que aconteceu na vida do homem. Eles não se importaram, mas eles estavam preocupados com as finanças. Eles estavam preocupados com o que aconteceu com os porcos. E eles ficaram com muito medo de um Jesus que acabou com a área financeira deles ali, abalou o financeiro deles. E eles não se importaram com aquele homem liberto. Aquele homem estava vestido com consciência e juízo, né? Juízo perfeito, a Bíblia fala. E aquele homem vê Jesus se retirando e fala assim: Jesus, eu quero ir junto com você. É claro, imagine, qualquer um de nós no lugar dele ia querer ir com Jesus, porque ele foi rejeitado por pessoas, né? Por ser endemoniado, por ser louco. Ele não tinha ninguém ali naquele momento. E ele se sente, diz assim: agora eu estou sozinho, eu quero seguir o meu libertador, eu quero andar com o meu libertador. Mas Jesus diz: não, fica e vai até os teus familiares e fala do que Deus fez por você. Fala do que aconteceu na tua vida, a misericórdia que Deus teve sobre a tua vida. E a Bíblia conta que ele fez isso. Ele começou a divulgar em 10 cidades o que Deus tinha feito na vida dele. E todos o admiravam. Então, muitas pessoas acabaram se convertendo, tendo uma experiência com Deus através da vida daquele homem. Essa história, ela é tremenda, ela é especial e ela nos ensina muitas coisas importantes. Primeiro é que Deus ama, independente do que a pessoa faça, independente do que a pessoa é. Segundo é que Deus pode nos libertar, Deus quer nos libertar de todo mal, de tudo que nos atrapalha, que nos impede de vivermos o propósito. Em terceiro, Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer usar as nossas vidas de uma forma tremenda. E a vida desse homem foi transformada por Deus. Um homem considerado louco encontrou Jesus, que o amou, que o libertou e mostrou o seu destino, mostrou o seu propósito. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus poderoso que está aqui hoje, tocando a minha vida, tocando a tua vida. E esse Deus poderoso que está tocando a tua vida nesse momento, ele te liberta de todo mal. E ele mostra o quanto Deus te ama. E ele te mostra o destino, o propósito que ele tem para a tua vida.
Não fique longe da palavra de Deus, não fique longe desse Jesus maravilhoso. Não se afaste daquele que pode todas as coisas, daquele que tem domínio sobre todas as coisas. Esses são dias de crescermos com Deus. Esses são dias de conhecermos mais do amor e do poder de Deus. O amor de Deus lança fora todo medo. Todo medo que existe na tua vida será lançado fora à medida que você buscar mais do Senhor nesses dias, ouvir mais do que Deus tem para a tua vida. E eu peço que você preste atenção naquilo que Deus tem para a tua vida. Pode ser que você não saia de Rio Branco do Sul. Pode ser que seja esse lugar que Deus vai te usar como luz para fazer diferença. Pode ser que Deus te mande para outros lugares, independente de qual é o lugar que Deus tem para a tua vida. Deus vai usar você para tocar vidas, como usou aquele homem. Deus quer usar a tua vida para falar para os outros o que Ele fez na tua vida. Feche os teus olhos nesse momento, eu quero orar com você. Deus, quero te agradecer, Pai, pela tua palavra que nos ensina, que nos alimenta, que nos toca, que nos fortalece. Quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um aqui, Senhor, cada um que está me ouvindo, cada um que está aí nesse momento, Deus, abençoa, toca com o teu poder. Deus, que assim como aquele gadareno entendeu o propósito da vida dele, que cada um que está me ouvindo venha entender o seu propósito, venha entender, Pai, que o que Deus pode fazer na sua vida. Eu abençoo, Deus, a vida de cada um e peço, Pai, que essa semana seja uma semana de revelação da tua palavra, de conhecer mais do teu poder na vida de cada um, na casa de cada um que está me ouvindo. Essa semana seja uma semana de ter experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.